Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que afeta a maioria das pessoas, que é sobre erros que acabam com a nossa vida financeira. Se você tá aí perdido, sobrecarregado, se sentindo no fundo do poço, não vê uma luz no fundo do túnel, esse vídeo é para você, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês o que podemos evitar para que a gente possa sair desse poço sem fundo, que é esses erros que a gente comete, que acabam afetando a nossa vida financeira profundamente, e possa ser que isso seja assim a longo prazo, gente, a ponto da pessoa achar que não vai ter mais saída. Mas sim, gente, tem saída, né? A gente só precisa tomar pequenas atitudes que façam com que a gente comece a deixar esses erros de lado e comece a ter atitudes que vão favorecer, que vão nos trazer benefícios na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, né? Porque isso afeta a vida pessoal, é lógico, e principalmente nas nossas finanças pessoais. Então, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês quais são essas atitudes que a gente precisa tomar para que a gente se livre desses erros que acabam com a nossa vida financeira. Então, bora pro vídeo. E o primeiro tópico é, gente, não ter planejamento orçamentário, não ter planejamento financeiro. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos que eu gravo, mas assim, gente, isso é a base de quem quer começar a ter uma educação financeira, uma reserva financeira, de quem quer se livrar das dívidas, independente de qual seja o seu objetivo. O que? Ter um planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro, gente, ele vai ser a base do seu alicerce. Ele vai ser a base, assim, né? Para que você comece a construir essa vida financeira, essa educação financeira, essa liberdade financeira, seja lá qual for o seu objetivo. Mas isso vai ser a base primordial, porque se eu te perguntar agora o quanto você gasta por mês, você sabe? Talvez não. Eu não sabia o quanto eu gastava por mês, né? Eu só sabia o valor que ia entrar, mas eu não sabia o quanto que eu gastava. Por quê? Porque como é que eu posso dizer? No mundo que a gente vive hoje, a gente vive muito no automático. Muito no automático, sabe? Quer viver de modinha, quer viver de trend, quer viver disso, quer viver daquilo. E você acaba vivendo no automático. Você não tem ideia das suas consequências, do que isso pode te trazer a longo prazo. Essas consequências são o que, gente? São gastos desnecessários, são gastos fúteis. Quando você não tem um pensamento do que você gasta e do que você ganha, você vive no automático. Eu vivi no automático por, acho que deu o quê? 15 anos da minha vida, porque se eu tenho 30, né, e eu comecei né, aquela adolescência meio louca, mas eu já comecei daí, porque eu nunca tive planejamento financeiro, eu nunca tive ideia do que eu ia gastar, se o mês que vem eu ia ter alguma reserva, se eu ia ter alguma coisa, se caso eu precisasse. Eu sempre vivi no automático, era Deus no céu e aqui, né, tanto fazia. Tipo, não tava nem aí se amanhã eu ia precisar de R$1, não tava nem aí se amanhã iria precisar de uma sandália, não tava nem aí pra nada. Simplesmente fazia o quê? Comprava o que dava vontade, gastava o que não tinha e ainda acabava ficando com dívidas acumuladas. Então, assim, esse modo é o modo de viver no automático, não ter um planejamento financeiro. E isso é a parte primordial de todas, que é isso. Esse é um dos primeiros erros, gente, que assim, infelizmente, a maioria de nós que somos endividados, que graças a Deus eu já tô me livrando, mas a maioria de nós que acabamos nos endividando é por que motivo? Por falta de planejamento orçamentário, por falta de saber o quanto que vai precisar pagar no final do mês ou no começo do mês, depende, né? Cada um tem um calendário de pagamentos, mas isso é a forma que nos leva a ter endividamento, a falta de planejamento. Não é um bicho de 7 cabeças, gente, é simples, pegar um caderno, anotar tudo que você vai pagar, tudo que você gastou no mês, simples e fácil, né? Mas a gente acaba complicando, prefere viver no automático,
prefere viver dessa forma, que acha que deixa a vida me levar e a vida leva eu, né? E nessa brincadeira que a vida vira uma bola de neve, né? E acaba ficando igual o pá de galinheiro. O nome sujo, não tem credibilidade, acaba que depois fica sem dinheiro, fica sem credibilidade e sem nada. E aí vai se perguntar o que é que eu faço, o que é que eu faço. Não tô julgando ninguém, porque essa era eu. Graças a Deus já me livrei disso, né? Mas eu era assim. Eu não tinha mais crediário, eu não tinha mais um nome limpo, eu não tinha mais dinheiro e eu não sabia mais como que eu ia fazer para quitar essas dívidas, eu não sabia mais o que eu ia fazer para mim poder comprar se caso eu precisasse, porque eu já estava com um montante de dívidas, né? Então, assim, essa é uma das primeiras dicas que eu deixo aqui para vocês. Ou melhor, um dos primeiros erros que a gente deve evitar. Foi como eu falei, não ter uma reserva de emergência, como muitos chamam. Eu não chamo reserva de emergência porque para mim tudo que a minha boca fala, tudo que a minha mente pensa tem poder. Então eu evito usar certas palavras, ou seja, eu não uso o nome reserva de emergência, mas a maioria chama assim, né? A minha reserva da oportunidade. O maior erro do ser humano é não ter uma reserva da oportunidade. Por quê? Porque quando se trata do planejamento financeiro que eu acabei de falar para vocês, quando você não sabe o quanto você gasta e o quanto você recebe de receita, que é o que você ganha, né? Ou seja, você não sabe o valor, se o valor que você ganha coincide com o que você gasta, porque você nunca deve gastar mais do que você ganha. E aí é que tá o problema, porque quando nós não anotamos, né, o que nós gastamos, nós não temos como fazer escolhas conscientes, né? Não temos como fazer, porque a gente está vivendo no automático. Então, é isso. Mas o segundo erro que o ser humano faz é não ter uma reserva da oportunidade ou uma reserva da emergência, como muitos preferem chamar. Por quê? Imprevistos acontecem a todo momento, né? E essa reserva da oportunidade, ou melhor, a reserva da emergência, como muitos chamam, é basicamente para isso, né? É basicamente para isso. É para você colocar lá um valor, porque quando o seu gás acabar, porque isso, tipo, o gás não acaba todo mês. Aqui em casa, por exemplo, o gás não acaba todo mês fechadinho, tipo, é um mês e uns quebrados. Então, essa reserva de emergência, por exemplo, seria para isso. Por exemplo, se o gás acabar, se acontecer um imprevisto e coisa e tal, você já ter um dinheiro lá naquela reserva para que você possa consertar o que quebrou, para que você possa comprar aquele item que deu problema e tal. E aí, o nosso erro muitas vezes é isso, é não ter essa reserva de emergência. Por quê? Porque se não tem, basicamente a gente vai fazer o quê? Ou passar no crediário, ou comprar no cartão de crédito, ou vai pegar dinheiro emprestado para poder quitar esse item aí que ficou faltando. Então, uma das dicas que eu deixo para vocês aqui, primordiais também, assim, que é importantíssima, primeiro de tudo, planejamento financeiro, que é para você ter uma consciência do que você tá fazendo, né? E o próximo é o que? A reserva de emergência, que é para você colocar um dinheirinho lá, para que na hora que surgir uma necessidade, você ter da onde tirar. Outro erro gravíssimo, que acaba com a nossa vida financeira é o que, gente? Viver acima das possibilidades. Como assim, Ieda? O que significa isso? Viver acima das possibilidades, gente, é você querer viver uma vida, um estilo de vida que você não consegue viver sustentavelmente, dizendo, você não consegue manter esse estilo de vida. Por exemplo, eu quero manter stories, como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu quero manter stories. Eu quero mostrar que eu posso. Eu vou comprar uma coisa, nem que eu fico por aqui, ó, de dívida, mas eu vou comprar só porque surgiu qualquer coisinha, eu não quero ir com roupa repetida. Aí eu compro um sapato novo, compro uma roupa nova, compro um sapato novo, compro acessórios novos. É tipo assim, querer manter um luxo que você não tem, querer manter um estilo de vida que você não consegue sustentar. Isso é viver acima das possibilidades. Por quê? Porque eu acho que quando você enxerga a sua... Como que eu posso dizer, gente? Quando você enxerga a sua
realidade, essa palavra, a sua realidade financeira, fica muito mais fácil de você começar a economizar e guardar dinheiro. Mas enquanto você ser essa pessoa medíocre, que você achar que você tem que ser o tal, tem que ser o bambambam, sem você puder, você sempre vai viver na pobreza. Então, uma das dicas é essa: não tente manter stories, gente, não tente manter status para mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. É aquele famoso pobre que quer ser rico, né? Que tem um espírito de rico. Então, isso é viver acima das possibilidades. E isso é ridículo, é horrível. E pior ainda, lhe deixa endividado. Porque você quer manter um estilo de vida que você não pode, não é sustentável, né? Porque você não vai conseguir manter. Como diz, né? É querer viver o que fulano vive, mas você não sabe a realidade de fulano, quanto fulano ganha por mês. Então, assim, viva mais pra si e esqueça mais dos outros. Ah, mas se eu não viver num estilo de vida assim, eu não vou me caber na sociedade. Dane-se, cada um tem uma vida, pra cada um cuidar da sua. Por muito tempo na minha vida eu fiquei assim, gente, me preocupando com isso. Ah, porque se eu não fazer isso, não fazer aquilo, eu não vou me caber num tipo de grupinho de sociedade e tal. E hoje em dia, a única coisa que eu penso é o seguinte: dane-se grupinho de sociedade, dane-se o que as pessoas quiserem falar, que eu não tô nem aí pra isso, porque eles não pagam as minhas contas, eles não são eles que ficam loucos quando eu tô endividada. Então, a melhor coisa que você faz é ignorar esses tipos de pessoas. Essas pessoas só vão lembrar de vocês ali por alguns dias e depois vão esquecer. E você vai estar com sua cabeça quente. Então, assim, não tenta viver acima das possibilidades, porque você não vai conseguir sustentar e ainda vai viver na pobreza para sempre só para agradar os outros. Outro erro também que acaba afetando a nossa vida financeira, gente, é ignorar o ato de investir. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma conta em um banco X, né? Um banco físico. E aí eles são uma poupança e tal. E aí as pessoas só colocam o dinheiro lá. Vai render mais ou menos. Só que as pessoas ignoram essa coisa de investir, porque investir é pensar no futuro, é pensar em um futuro melhor pra você. Então, assim, não tô falando aqui pra vocês que você já vai sair aí investindo à torta e à direita. Primeiro de tudo, pesquise, estude, assista aulas. Não tô falando de aulas pagas não, gente, que eu não tô pagando aula. Eu simplesmente pego um vídeo pra me assistir, aí eu pego aquela dica importante, aí eu começo a pesquisar mais e mais. E é sobre isso, é você não parar no tempo. Mas uma das coisas eu digo: não invista só em poupanças. Você tem que investir em algo que lhe dê um retorno no futuro, né? Que esse dinheiro vá render de verdade. Uma das dicas que eu dou pra vocês aqui, porque assim, eu ainda não comecei a investir, né? Investir falando assim. Por quê? Porque eu pretendo começar a investir somente quando eu terminar de pagar todas as dívidas. Que eu falo, eu não tenho mais nenhuma dívida, agora sim eu vou começar a investir. Porque meu plano é pagar tudo à vista, comprar apenas o que eu posso e o que eu preciso. E nada de coisa dividido, nada de coisa no crediário, nada disso. Eu quero manter tudo com fé em Deus, tudo em dias. Então assim, mas uma das dicas que eu dou pra vocês aqui, ao invés de deixar o dinheiro de vocês parado na poupança, porque é mais seguro e coisa e tal, aplica o dinheiro de vocês em pequenos fundos imobiliários, em CDBs, esse tipo de investimento, sabe? Que tem segurança, que é seguro. Então, e se você tiver alguma dúvida também, procure pesquisar um pouco mais, né? Porque nunca é demais. É o que eu falo, a sabedoria, gente, é uma coisa assim, crucial, é uma coisa assim, fantástica e que ninguém nunca vai tirar de você. Então, se você puder, sempre que você tiver um tempinho aí, não tô falando pra vocês que vocês não vai mais ver um vídeo de entretenimento, nada disso, mas tire pelo menos um pouco do tempo de vocês pra vocês pesquisar e estudar sobre educação financeira, sobre como investir. Isso vai ser maravilhoso, gente, eu garanto pra vocês. Qual é a outra coisa que acaba com a nossa vida financeira, gente? Não ter controle das dívidas, não ter controle dos gastos, né? Além de você já ter dívidas para pagar, contrair mais dívidas. E uma das dicas de ouro que eu deixo aqui para vocês, que foi uma coisa assim que eu fiz
por muito tempo, gente, muito tempo. Olha como a falta de conhecimento pode prejudicar uma pessoa. Eu tava devendo o cartão de crédito, né, a fatura do cartão de crédito, e aí eu pagava o mínimo. E isso é a pior burrice que o ser humano pode cometer, pagar o mínimo da fatura, porque ali você tá pagando muito, 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 muito mais. Ali você tá achando que o cartão de crédito tá ali aliviando, mas não é. É ali que o cartão de crédito ganha da pessoa burra. Porque foi isso que eu fui por muito tempo, burra. E aí acabou que eu paguei o mínimo por um bom tempo. Depois eu não consegui pagar o mínimo mais, acabou que fez uma merda só. E aí, outra coisa que eu indico pra vocês também é, se você tiver uma dívida, procure negociar essa dívida de uma forma mais assim, sabe? Que outra coisa também que eu não sabia e eu descobri depois, né? Depois de apanhar muito da vida, foi que eu fui descobrir que renegociar uma dívida é você começar a pagar aquela dívida do zero. Tipo, aquilo que você pagou não serve mais. Isso aconteceu comigo. Eu pagava um empréstimo e aí esse empréstimo eu fui renegociei. Na minha cabeça, renegociar era tipo ajudar o cliente de alguma forma, mas não foi. Quando eu fui perceber todo aquele valor que eu já tinha pago, tinha, né, zerado, só foi pro bolso do banco. Por isso que eu falo, a pessoa burra é que enriquece o banco, porque o banco, ele favorece essas coisas, esse tipo de coisa para pessoas que não têm conhecimento, porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha caído nessa burrice de ter feito isso. Então, é uma das dicas que eu deixo aqui pra vocês. Não pague o mínimo da fatura de cartão de crédito, porque vocês vão estar pagando muito mais, tá? Segunda dica, não renegocie dívidas. Procure a melhor forma de vocês pagar, quitar essa dívida de uma vez, tá? Porque vai ser da melhor maneira, vai ser a melhor maneira para que vocês fujam dessas dívidas. E outra dica mais importante, não contraia mais dívidas, porque aí, gente, você vai estar cavando um poço maior do que o que vocês já estão, certo? E o que mais que acaba com a nossa vida financeira? A falta da educação financeira, justamente a falta da educação financeira que acaba prejudicando a nossa vida financeira. Como assim? Não ter o conhecimento, foi o que eu acabei de falar. É você não saber, sabe, gente? Você precisa se educar financeiramente. Se você quiser ter uma educação financeira, se você quiser ter uma liberdade financeira, uma independência financeira, você vai ter que se educar financeiramente, você vai ter que procurar saber, você vai ter que pesquisar, estudar sobre investimentos. Você sabia que investimentos de baixo risco, ele rende muito mais que a poupança? Então, quando você estuda, quando você procura saber, eu não sabia disso antes, porém hoje em dia eu tô sabendo. Por quê? Porque eu pesquisei, porque eu procurei saber, mas educação financeira vai ser a base da sua liberdade financeira. Para você ter liberdade financeira, você vai ter que saber sobre educação financeira. E não vou falar aqui que você vai precisar saber o mínimo, não. Tenha sede de estudar sobre educação financeira. Quando eu falo de estudar, gente, não é vocês ir pagar um curso caríssimo para vocês terem educação financeira. Aqui na plataforma do YouTube tem várias pessoas, gente. Eu indico assim, de olhos fechados, várias pessoas que explicam aqui de graça, né, como um tipo de conteúdo, igual eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas, por exemplo, o primo pobre, que é o Duda, né, ele ensina pessoas pobres a sair da pobreza, como você sair da pobreza, como você não contrair mais dívida. Então, assim, você só não aprende se você não quiser. Você só não busca se você não quiser. Porque eu acho que quando você quer, você corre atrás, você consegue. É questão de meta, foco, objetivo, persistência e consistência, gente. Bora, né, trabalhar essa educação financeira aí. Porque educação financeira é flexibilidade. Quem quer aprender, aprende. Quem não quer, vai viver na mesmice e na pobreza. E pior ainda, contraindo mais dívida e esquentando a cabeça, né? Último tópico e não menos importante, que eu acho que é um dos mais importantes, que quer dizer, todos são importantes, mas eu acho que assim, esse tem uma relevância muito interessante, que é adiar ou procrastinar. Procrastinar ou adiar e deixar as coisas para depois. Como assim? Muitas vezes a gente fala, não vou pagar essa dívida agora não, vou deixar para o mês que vem.
e aí acaba contraindo uma outra dívida, né? Comprando uma coisa que não estava nos planos, que não estava precisando. E aí vai lá e compra para quê? Para se endividar cada vez mais. Aí fica adiando os planos. Ah, eu não vou começar a pagar minhas dívidas agora. Ah, eu não vou começar a ter uma reserva financeira agora, porque eu acho que agora não dá. Eu ganho muito pouco. Não dá para poder começar a ter uma reserva financeira. Gente, quem quer, corre atrás. É como eu disse. Quem quer, busca. Quem quer, né? Vai atrás, gente. Não tem desculpa. Então, a dica que eu deixo pra vocês aqui hoje, comece agora e comece com o que você tem, tá? Porque se você continuar cometendo todos esses erros, você nunca, nunca, nunca vai sair da pobreza. Você nunca vai parar de cometer esses erros, e esses erros só vão cada vez mais atrapalhando a sua vida. E quando chegar no futuro, você vai se arrepender o porquê que você não pensou nisso antes, o porquê que você não foi, né? Por que você não teve uma mentalidade inteligente? Porque eu acho que adiar os problemas, que adiar essas dívidas, que não economizar logo, não começar a investir, a guardar um dinheiro, a ter uma reserva para você guardar alguma coisa, isso acaba lhe prejudicando cada vez mais. Só que tem muitas pessoas que a preguiça ou o medo de começar faz com que essas pessoas procrastinem e adiem essas coisas. Ou seja, você vai estar adiando problemas, você vai estar adiando os seus sonhos, os seus projetos e seus objetivos. Infelizmente, essa é a realidade, tá bom? Eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se gostaram desse vídeo, deixa um like aqui. Se caíram aqui de paraquedas, se inscreva aqui no canal, que eu vou tá aqui sempre trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu grande beijo, forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!